Glória a Deus. Pai, Senhor, igreja. Geralmente, quando a gente vem aqui à frente para contar uma grande vitória, contar as coisas que Deus tem feito em nossas vidas, se bem que das últimas vezes foi para dizer que a gente estava grávido, né? Mas dessa vez não é bebê não, eu acho. Mas o que nós podemos falar a respeito de tantas coisas que Deus tem feito, porque Ele é por nós, e Ele sendo por nós, quem será contra nós? E até aqui Ele tem nos ajudado, até aqui Ele tem sido por nós. Vou passar a palavra para a Elda, que ela vai contar. Ela sentiu no coração de dar esse testemunho, testificou no meu coração também, e vamos fazer as honras. A paz, família. Eu estava aqui orando, dizendo: Senhor, eu não sei nem por onde começar, porque é tanta bondade, é tanta misericórdia que falar sobre o que Ele faz não é fácil. O ano passado, o Senhor começou a nos despertar para voltar a sonhar. E Ele começou um processo especificamente na minha vida de cura, né? Ele começou a me libertar e a me curar minha identidade, a dizer quem era Ele em mim. E a partir disso eu descobri quem eu sou nele. E nós começamos a sonhar, para a glória de Deus. Quando nós casamos, nós fomos morar em uma casa própria, apartamento próprio, que o Senhor concedeu esse milagre a Eric no tempo que eles estavam construindo essa tenda aqui. Mas assim, o apartamento ficou pequeno para a gente. Eric começou a fazer home office. Era abafado, eu sou de Garanhuns, eu não me acostumei com esse calor e eu queria morar muito num lugar ventilado. E a gente começou a sonhar, mas a gente não queria orar sobre coisas, mas nós queríamos orar que o Senhor nos transformasse em coisas que são eternas, para que nós pudéssemos desfrutar das coisas aqui da terra. E as pessoas começaram a vender apartamentos no meu condomínio e começaram a vender por valores muito baixos. E eu comecei a olhar para as circunstâncias, comecei a fazer minhas tabelas de Excel. Isso eu sou boa, eu gosto de fazer. Mas não era por aí que o Senhor queria ir. E tinha um valor que disseram: se você vender por esse valor, você está na bênção, está no lucro. E eu cheguei para Eric, queria convencê-lo, e ele falou: não, nós não vamos desvalorizar aquilo que o Senhor nos deu. O que o Senhor nos deu tem um valor, e se for o propósito de Deus, esse valor vai chegar. Inicialmente eu me desesperei, mas aí eu fui para o Senhor e eu me submeti. E eu comecei a orar pelo que realmente importava. Em Filipenses 2, 3, 4, a palavra de Deus fala que não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então eu comecei a gastar tempo em orar pela pessoa que ia comprar o nosso apartamento, porque tudo lá já me incomodava, e quando eu entrava no grupo do condomínio piorava. Mas daí eu comecei a orar e fazia: Deus, eu não sou daquela, o Senhor não me chamou para ter um problema e entregar esse problema para outra pessoa. O Senhor não nos chamou para nos livrarmos de um problema dando de presente a outra pessoa. E eu comecei a orar para que essa pessoa que viesse a comprar o nosso apartamento, ela fosse abençoada. E na semana de Purim, a gente iniciou num domingo, terminou no outro domingo.
eu estava dormindo, Levi não tinha dormido da noite, eu dormi um pouco mais. E o meu telefone tocou e eu não vi. Várias pessoas já tinham olhado o nosso apartamento e nada tinha dado certo. E era um corretor querendo levar uma pessoa no nosso apartamento. E o apartamento estava daquele jeito, com 2 crianças. E essa pessoa olhou o nosso apartamento e foi embora. Para mim era mais uma pessoa que, enfim. Quando foi na quinta-feira, durante a semana de Purim, eu estava dormindo mais uma vez, o meu telefone tocou e eu não vi. E era o corretor dizendo que aquela mulher queria fechar o apartamento. Era o valor que acreditava ser o valor do nosso apartamento, mas o testemunho não é sobre isso. É sobre a mudança de sorte, é sobre o que o Senhor fez. É uma família que morava no meu condomínio de aluguel. Eles não conseguiam aprovação para comprar apartamento. Eles tinham um sonho de sair do aluguel para casa própria. E o valor da parcela deles ficou exatamente o valor do aluguel que eles pagavam. E ela entrou na minha casa para dizer: tudo na minha vida mudou. E ali Senhor, isso valeu mais do que qualquer coisa, sabe? Porque é para isso que nós fomos chamados, para sermos instrumentos do poder de Deus, do Deus que muda a sorte, do Deus que faz o impossível. E daí tá bom, então nós vamos tentar comprar o apartamento, o qual a gente não tinha dinheiro para comprar, mas a gente queria comprar. E na mesma semana, Eric recebeu uma proposta para mudar de empresa. E foi muito difícil, porque o lugar onde ele estava era bom. Só voltando um pouquinho, eu achei um caderninho, uma palavra que Deus entregou através da tua vida, no culto de terça-feira, em 2011. Que o Senhor falava sobre prosperidade. Que Ele viria com prosperidade. Você não tem noção do quanto isso era distante, do quanto isso era surreal, é impossível. E Eric recebeu essa proposta de emprego, era difícil porque o lugar onde ele estava era um lugar do propósito do Senhor por um tempo, e foi muito difícil a escolha. E para outra empresa ele pediu X. Aí depois ele disse: não, eu deveria ter pedido Y. Mas aí não dava mais para chegar no meio da entrevista e fazer isso. E ele teve entrevista final com o vice-diretor da empresa. E o vice-diretor, quando ligaram para ele, que mandaram a proposta para ele, era o Y que ele achava que deveria ter pedido e não pediu. Ele tinha pedido um valor menor. E daí, a gente muito grato ao Senhor, mas naquela, e aí, Senhor? Porque nós não queríamos nos mover por salário, nós não queríamos nos mover por ter condições de fazer algo. Mas daí, dentre de todas as propostas da empresa, Eric escolheu um algo que é louvável ao Senhor. Que ele trabalharia menos tempo, e então ele teria mais tempo para a família, mais tempo para a obra. Isso também era uma palavra de Deus sobre a nossa vida, que tantas vezes pareceu distante. Eu que só me lembrava e dizia: Senhor, um dia você disse que ele ganharia muito mais e trabalharia muito menos. E a gente está nesse caminhar, né? A gente crê que chegou esse tempo e nós ficamos muito gratos ao Senhor. Então fomos lá, compramos apartamento. Agora a gente consegue pagar o apartamento, né? Vida financeira mudou, vamos lá. Só que daí deu um problema com a documentação do apartamento.
E o apartamento era de terreneiro, daquele pessoal que não entrega a chave de jeito nenhum se não tiver com dinheiro na mão. Só que daí Deus moveu e a gente precisava entregar o apartamento, a gente não tinha onde morar. E daí o Senhor moveu o coração desse rapaz. Afinal de contas, o problema era dele. E ele entregou a chave do apartamento para a gente, sem a gente pagar o apartamento, né? A gente deu um sinal muito baixo, bem assim, bem ridículo para o valor do apartamento. E as coisas foram acontecendo e nós nos mudamos. Nesse processo era o Senhor nos dizendo: sou eu que estou levando. No prédio onde a gente mora hoje é um prédio que segue muito as regras. É um prédio onde a maioria dos moradores eles são militares. Mas eles permitiram que nós nos mudássemos dia 1 de maio, num dia de feriado, onde não poderia fazer barulho no prédio. Mas eles permitiram que nós nos mudássemos e nós nos mudamos. E é bem interessante porque o Senhor atendeu a necessidade de cada um da casa, sabe? De maneira, eram necessidades tão diferentes, mas com o único propósito de que a família tivesse bem unida para viver o propósito do Senhor. Amém. Igreja, vocês estão entendendo que o testemunho não é sobre novos empregos ou sobre novas rendas. O testemunho é sobre mudança de atitude. O testemunho é sobre eu me dispor a viver aquilo que Deus está querendo que eu vivesse. É entender a mudança de sorte, entender a mudança de estação. Cris falou outro dia, aqui mesmo nessa casa, Deus irá mudar as coisas de lugar. Ele tem feito isso, não só na minha vida, mas na vida, eu acredito, de muita gente aqui. Todos aqueles que entenderam o tempo de Deus. Em pouco tempo, Deus me tirou de um emprego, Deus me tirou de um apartamento, mudou meu apartamento, mudou meu emprego, mudou até a internet lá de casa. Mas, principalmente, Ele mudou aqui dentro. Ele mudou a nossa disposição em servir a Ele. E é sobre isso que está esse testemunho. Amém.